Irmãos, eu peço que os irmãos abram as Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 3. Como diz a palavra do Senhor, não basta sermos apenas ouvintes, temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 aos versos 6. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabemos que havemos de receber um maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus? Glórias a Deus. Veja, irmãos, a língua. Eu vou ser honesto com os irmãos que se eu tivesse refletido por minha própria conta, eu nunca teria caído nesses versos, digamos assim. É verdade que a palavra sempre deve falar pelo menos primeiro conosco. Não necessariamente que nos exorte, mas nos exortar, glória a Deus, porque aprendemos alguma coisa. Foi o meu caso. Há umas 3 semanas, Deus já vinha falando comigo a respeito disso. Eu arrisco dizer que se você não fez o que eu vou dizer hoje, muito provavelmente essa semana você deve ter feito algo desse tipo. Discutido com alguém, se irado com alguém, falado o que não deveria, ou às vezes tentando consertar alguma coisa. Você vai e fala uma frase, você já deve ter vivido esse momento onde você está conversando com uma pessoa, você não quer discutir, você não quer brigar, nem passou nada disso na tua cabeça. Mas você fala uma frase e no ouvido da pessoa parece que foi fogo na vida da pessoa. E aí você tenta reverter, não foi, a pessoa entendeu errado, seja como for, e aí vira uma confusão. Por causa de uma frase que nem era para ter saído, saiu do jeito errado. Como é que fica? E você vê que ele fala aqui nos primeiros versos, que se uma pessoa, um homem, um ser humano, um homem e mulher, consegue controlar o corpo a tal modo que aquilo que sai da boca não saia, quer dizer, eu penso e falo só o que eu quero e do jeito certo, é perfeito, certo? Mas a gente vê que, infelizmente, na Bíblia, com exceção de Jesus, ninguém teve essa perfeição. E nós mesmos passamos por esse tipo de coisa. Aqui em Berlim, a cidade é corrida, eu acho muito curioso. Você está andando no centro, às vezes nem precisa ir muito para o centro, o tanto de buzina que tem nos carros. O cidadão passou 1 segundo numa faixa, uma coisinha que é uma bobagem. Você escuta a buzina, já é todo lado. É todo lado. Isso quando não tira a cabeça, abre o vidro, tira a cabeça e começa a xingar. Que loucura. A gente fala assim, né? A gente vê os outros, nossa, que pessoal doido. Mas aí se você está lá estacionando um carro, passa um lugar 10 minutos procurando uma vaga, não acha a vaga, vai estacionar. Na hora que você acha, engata ré, pof, tu vem outro carro em outro lugar e estaciona. E aí? Aí fica um pouco difícil. Psicologicamente falando, dentro do contexto de estudo, eu trago aqui para dar um comparativo. A palavra do Senhor e os estudos que o ser humano fala, psicologia. O que acontece? Você estipula um objetivo para fazer alguma coisa, e aí você traça um percurso. Quero estacionar o carro, vou achar o lugar. Então você tem o local, o que você quer fazer, quer estacionar o carro. Então agora eu vou me dirigir aqui no local, certo? Assim como qualquer outra coisa na vida. E no momento que você está para acontecer, se vem uma outra pessoa e estaciona, o teu plano ele foi frustrado. Você foi cortado. Você não teve oportunidade de fazer nada. Psicologicamente, como eu disse, não é Bíblia que eu estou falando aqui agora, é psicologia. Eles dizem que é normal haver na pessoa um momento de raiva, que ela fala um palavrão, ela xinga, ela faz alguma coisa, porque houve uma frustração. Frustração é cortar
o término da ação. Não chega-se ao final daquilo que esperava acontecer. A gente vê isso na Bíblia, um cidadão que dá uma demonstração dessa. Se você for lá para Deuteronômio, capítulo 3, os versos 21 até o 25, Moisés está lá recitando novamente ao povo tudo o que aconteceu. Mas vocês lembram que alguns versos antes, na história desse caso, Deus dá uma ordem para Moisés, porque o povo estava lá resmungando, para variar, murmurando, queremos pão, queremos batata, não queremos esse negócio, queremos outra coisa. E chegou um momento que eles estavam reclamando de volta por causa de água. E aí Deus falou uma palavra para Moisés, falou assim: escuta, vai, fala a pedra que ela vai dar água. Claro, dá para entender, né? Fala a pedra. Pedra dá água. Pronto, não precisava ter feito mais que isso. Mas no meio daquele povo que falava tanta coisa ruim, que murmurava, que reclamava pela raiva, por ódio, por frustração, provavelmente. O que ele fez? Ele foi lá e dá uma cacetada na pedra com um cajado. Bate 2 vezes na pedra, partiu a rocha e saiu água. Deu água. Deu água. Mas aí o que Deus diz depois assim: porque tu não santificaste o meu nome no meio do povo, você não vai entrar na terra prometida. E aí você vê em Deuteronômio 3, ele recitando aquilo que ele começou a não diria incomodar Deus, mas pedir, eu quero entrar. E no verso 25 Deus fala uma coisa para ele assim: eu não quero mais falar com você sobre esse assunto. Moisés ficou frustrado. Ele teve um ato de desobediência, pediu perdão, intercedia pelo povo, e foi lá, conversou com Deus, e Deus falou para ele: não quero mais falar com você sobre isso. Mas por quê? Porque aconteceu esse momento antes. Frustrou-se lá e frustrou-se depois. E ficou tão frustrado que ficou, como a gente diz do sul, enchendo a paciência do Senhor. Incomodando. Deixa. Chega. Depois a Deus até teve certa misericórdia, não deixou ele entrar, mas levou o topo de um monte e permitiu que ele visse ao longe: ó, essa terra aí que eu vou dar ao povo, você não vai entrar, não vai pisar, mas você pode saber você ver. Veja de longe a terra que eu tenho prometido ao povo. Muito bonito. Nós hoje recebemos ordens, e não são poucas. Nós hoje recebemos exortações, e não são poucas. Porque, infelizmente, pelo conta do pecado, nem só do pecado, no mundo como está todo estruturado em cima do pecado, a gente acresce numa muita coisa errada. Então, tem coisas que a gente escuta na palavra que não é do nosso agrado. Tem puxões de orelha que não é do nosso agrado, tem comentários que não é do nosso agrado. Mas a questão é sempre comparar com a palavra, para não errar diante do Senhor e não gerar uma frustração futura. Então, você veja que tudo é por questão da língua. Por quê? Porque uma pessoa que não controla o que fala, ela vai cair numa situação ruim. E não é só falar, é o agir. O que você lê em Tiago 3, no verso 8 e 9, ele vai colocar da seguinte forma: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. O verso 8 só já é o suficiente. Você vê, ele está dizendo primeiramente, nos 3 primeiros versos, que uma pessoa, se controlar a língua, ela é perfeita. Mas no verso 8 ele está falando agora que é impossível um homem fazer isso. Se você for analisar, dá para dizer que tem aí um conflito, tem uma mentira, está coisa errada. A palavra de Deus será que está errada? Não. É no seguinte sentido: um ser humano, por força humana, ele não tem força, ele não tem poder para dominar a própria língua. Tanto é que no próprio livro de Tiago, no capítulo 1, verso 5, ele diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Mas o que tem a ver alguma coisa com outra? Língua, com sabedoria? Veja, se nosso problema fosse só porque falamos aquilo que é impróprio, então bastaria que a gente fizesse o quê? Bom, se eu não consigo falar o que presta, então eu vou fechar a boca. Resolve. Em grande parte resolve. Mas Deus não quer a gente de boca fechada. Deus nos quer não falando o que não se deve. Então você vê que não resolve. Tanto é que se vê lá em Provérbios 17, 28, ele diz assim que até o estúpido de boca fechada passa por sábio. Pelas atitudes, ele dá a parecer, porque parece que ele está sempre quieto. A impressão que dá é que ele está analisando o que ele está escutando. Mas é só impressão. Deus não trabalha com impressões. Deus não está preocupado com o que você parece, se você não é aquilo que você parece ser. Mais importante é que você seja, certo? Então resolve a gente simplesmente fechar a boca? Não resolve. Também no livro de Provérbios, no capítulo 12, verso 18, ele diz assim que a língua do estúpido, se é uma pessoa que não tem controle, é como muitas espadas cutucando alguém. Mas a língua do sábio é como um bálsamo
que dá a vida, que cura uma pessoa. Então você vê que com a mesma boca nós podemos tanto fazer mal como fazer o bem. Em vez de ficar frustrado, nós podemos gerar alguma coisa que provenha vida, provenha saúde, provenha cura. Então veja, ficar de boca fechada não é a solução. Tiago 1,5 fala que aquele que não tem sabedoria tem que pedir a Deus. Por isso tem que reconhecer, certo? Mas Jesus ele fala uma coisa muito interessante que traz a nós o que vem antes da língua. Ele fala lá no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, capítulo 6, verso 45. Perdão? Ele fala que 6,45. Lucas, capítulo 6, o verso, inclusive 44, podemos ler junto, 44 e 45. Lucas 6, 44 e 45 diz assim, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindiam uvas. O homem bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então você vê que o problema não é necessariamente a língua, mas é o que vem antes da língua. Não é que como se a língua tivesse vontade própria, mas é o nosso coração que muitas vezes não tem o que deveria. Então veja, se você fechar a boca não resolve de certa forma os problemas, é o equivalente a você, não vou mais falar nada que não presta. Mas isso não resolve, eu preciso substituir. Reconhecer que tinha uma coisa ruim, quer dizer, eu reclamo, então não reclama mais. Então eu preciso tirar agora a reclamação e colocar outra coisa no lugar. Porque sempre vai sair alguma coisa. E o que a gente coloca no lugar? A palavra do Senhor. Por isso, essa é uma das mais importantes, não a mais importante, mas uma das muitas razões importantes pela qual nós temos que conhecer a palavra do Senhor. No momento em que eu poderia xingar, então eu não xingo. No momento que eu poderia reclamar, eu não reclamo. Eu pratico isso. Parece uma coisa crassada, é como eu disse, tem versos que você escuta da palavra, você já sabe de cor. Mas quando o Espírito Santo de fato faz que você entenda aquilo, aí você não enxerga mais o verso da mesma forma. Mas isso não se consegue sem busca. Analise comigo. Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele vai dizer assim, que tudo que é bom, tudo que presta, tudo aquilo que tem serventia, nisso pensai. Ele está dando ali para você uma cartilha, uma ação de ações práticas a fazer. O pastor, acho que foi o pastor Formão Felipe que falou hoje aqui assim, não basta vir à igreja aos domingos, cultuar a Deus e ficar por isso mesmo, trazer oferta e ficar por isso mesmo, porque o nosso Deus não seria gostoso, sejamos honestos, a presença de Deus quando nós sentimos na igreja é maravilhosa, é ou não é? É maravilhosa. Mas mais maravilhoso é amanhã, segunda-feira, sentir de volta a presença do Senhor. É na terça-feira, sentir a presença do Senhor de novo. É na quarta-feira, sentir a presença do Senhor. Quinta, sexta, sábado. No próximo domingo, quando voltar aqui, meu Deus, já entra na porta para dentro, já está chorando. Tanta alegria, tanto prazer, porque toda semana. Mas eu vou confessar diante dos irmãos aqui um erro que eu vinha cometendo na minha caminhada como cristão. Eu sempre lia a Bíblia, até um mês atrás mais ou menos, eu sempre lia a Bíblia, tentando achar assim, coisas para me ajudar, sim, mas não tanto quanto a isso. Vou pregar sobre tema tal, busquei a Deus para saber sobre tal coisa, lia a palavra, Deus me entregava, glória a Deus, ia pregar. E aí, teve um dia que eu estava no trabalho, comentei com minha esposa ontem, geralmente nos sábados a gente fica sozinho em casa, porque não tem trabalho, então a gente pode tomar café da manhã junto, ler uma palavra juntos, conversa junto sobre a palavra. É ótimo. Mas é um dia na semana. E aí ontem, a gente estava falando sobre isso. E aí eu falei para ela assim, poxa, mano, esses dias eu estava no trabalho, peguei a Bíblia, eu, graças a Deus, às vezes posso ler Bíblia no trabalho, tem um intervalo lá. Enquanto lia, eu não sei, honestamente, o que me passou na cabeça, não sei como é que eu vim tão longe sem enxergar o óbvio. Tem uma passagem em Mateus 13, 44, se não me engano, que ele fala a respeito de um cidadão que ele está andando num terreno. E ele vê um tesouro que está enterrado, de tanta alegria, ele foi, o que ele fez? Ele foi lá e vendeu aquilo. E vendeu o que tinha, para comprar um terreno, por causa do tesouro que estava lá. E eu lembro que eu li aquele verso e pensei assim, poxa, esse cidadão, ele vendeu tudo que tinha por causa do que está ali. Eu não vivo desse jeito como cristão. Eu não fiz isso, eu não vendi minha vida, não dei tudo que tinha para Deus para viver como ele está falando. Eu fiquei envergonhado ali, eu lembro que deu pensando, lendo, aquilo parece que foi uma flecha no meu coração.
Eu falei para Deus, falei assim, Senhor, poxa, então eu estou indo no final das contas para a igreja, aos domingos, para fazer o quê? Se eu nem estou vivendo como o Senhor gostaria. Eu mudei muita coisa, mudei, graças a Deus. Mas esse visual, esse óculos, através do qual eu preciso visualizar a palavra do Senhor, eu ainda não pus ele na minha cara. Eu falei para Deus, Senhor, meu Deus, com todo respeito, eu preciso viver a tua palavra. Muitas coisas eu fazia porque aprendi, vivi e tudo mais, mas não tinha essa atitude. O primeiro passo dentro do meu coração, tinha copiado, visto receita de outras pessoas e comecei a fazer assim. Deu certo? Deu certo. Orações que às vezes a gente toma como exemplo, palavras que a gente fala diante do Senhor que toma como exemplo, funcionam? Funcionam, no nome de Jesus. Mas aí começou a mudar as minhas semanas. Eu confesso. Começou a mudar, comecei a escutar a voz do Espírito Santo diferente. Escutei algumas repreensões, mas fiquei feliz, honestamente. Pensei, poxa, se Deus está falando é porque tem misericórdia do Senhor. Se eu não morri por causa da minha estupidez, é porque Deus ainda me deu uma oportunidade de ouvir o erro, corrigir agora o meu erro. Glorifiquei ao Senhor. Ontem, enquanto a gente estava conversando com minha esposa na nossa casa, a gente estava lendo Romanos 12. A gente leu o capítulo todo. E eu não tinha prestado muita atenção, vou ser honesto. Mas eu estava lendo ali, mas não tinha meditado mesmo. Aí eu fui ao mercado buscar umas coisas para... Enquanto do feriado, fui no mercado, eu estava na fila do caixa, devia ter umas 200 pessoas lá, Jesus Cristo. Tinha muito tempo para ficar lá parado, e eu parado, olhando, esperando. E eu escutei o verso no meu ouvido, Romanos 12, 1, disse assim, o que está escrito em Romanos 12, 1 e 2? Eu olhei, e aí eu lembrei que dizia no verso, bom, tinha acabado de ler o verso, né? Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu estava lá parado, vendo um pessoal nervoso, xingando, discutindo. Eu ainda não sabia exatamente toda a palavra que o Senhor tinha para pregar através de mim. E eu lá parado, vendo aquele pessoal reclamando, porque eu nem lembro o que estavam discutindo. Eu comecei a meditar, pensei, poxa, é para apresentar o meu... Eu tenho que fazer um sacrifício com o meu corpo. Não é eu cortar meu braço, é chicotear, jogar sangue, bobagem, não. É um sacrifício vivo, santo, sem pecado e agradável. Deus tem que olhar para dizer assim, isso aí, meu filho, é isso aí que eu quero que você faça. E eu pensei assim, eu estava ficando um pouco nervoso na fila, eu pensei assim, mas que bobagem. A minha casa vai fugir do lugar? Minha esposa e filho vão fugir? A hora vai fugir da minha mão? O tempo que Deus nos tem dado vai fugir? Não vai fugir. A maioria dos problemas não existem. Estão aqui, na nossa cabeça. A nossa cabeça que é o problema. É o nosso tesouro que a gente fica juntando coisa que não presta para dentro e estraga. E eu meditei naquilo e pensei, saí, paguei o que tinha comprado, e na metade do caminho eu escutei de volta a voz do Senhor falando comigo, você falou assim, analisa o 2. E eu fiquei pensando, poxa, 2? Aí, rogo-vos, pois e tal, e não vos conformeis com esse mundo. Bom, eu pensei comigo assim, eu vindo enquanto vinha no caminho, deu longe, dava para conversar com Deus. Bom, eu não posso ser conformado, quer dizer que eu não posso aceitar o mundo de qualquer jeito. Eu preciso buscar ser diferente. Aleluia. E aí o Senhor falou assim, continua. Aí eu falei assim, não vos conformais com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação do teu entendimento, quer dizer, eu tenho que mudar minha cabeça, você tem que mudar a sua cabeça, para que experimenteis. A hora que eu passando esse verso, passei nessa parte do verso, ali eu pensei assim, opa, tem uma promessa do Senhor aqui. O que ele fala? Ele fala assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transforme-se pela renovação do teu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Você sabe qual é a vontade do Senhor? Boa, perfeita e agradável? Você já viveu essa vontade? Eu arrisco dizer que tem irmãos e irmãs que talvez já viveram. Ele está falando que quem se não se conformar e buscar a renovação vai experimentar. Eu já vivi experiências sobrenaturais com Deus. Eu já vi umas coisas que... Meu testemunho é o que me segura na presença do Senhor, porque eu sei quem me estendeu a mão. E eu nunca ia dar as costas a Deus. Mas eu fico pensando assim, por que Deus está me falando isso? E eu fui para casa e falei para eles, eu falei assim, amor, Deus falou comigo, filha,
na fila do caixa e falou para mim meditar no verso. Glória a Deus. Aí ela falou assim para mim, falou assim, ela deu risada e falou, meu amor, eu falei com você isso mesmo, você não ouviu? Eu falei, eu não prestei atenção no que você tinha dito. Eu não vi que ele está falando que tem uma promessa na palavra dele. Eu falei, eu quero experimentar isso daí. Porque ele está falando que a palavra dele, se eu mudar as minhas ações, se você mudar as suas ações e mudar o que é no seu interior, Deus tem uma promessa. Glória a Deus. Para que você experimente. Isso é como comer, é você sentir o gosto e viver. Não é para lá, para a eternidade, é aqui. Mas você não pode se conformar com quem você é, com quem você vive. Esses problemas não podem tomar espaço. Foi por isso que Pedro, quando andava nas águas, começou a afundar. Ele se preocupou com o vento em volta e não em olhar para Deus. Nós estamos aqui cultuando quem? Se não é o nosso Deus. Aquele que nos tem tirado de toda a lamaçal do pecado, que transformou nossa vida, para que experimenteis. Eu fiquei pensando, Senhor, como eu faço isso? Qual é a orientação? Aí Deus trouxe no meu coração umas pregações que eu vim ouvindo, que falava justamente sobre isso. E lá tinha uma oração. Ele fala umas palavras assim bem específicas. Tem gente que pode dizer assim, não, mas isso é reza, você está repetindo coisa do outro. O Pai Nosso é uma reza, se você só repete. Mas Jesus deu isso como exemplo para a gente meditar. Por que ele está falando isso? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Seja santificado. Quem que santifica o nome do Senhor? Quando ele falou a Moisés, fala a pedra, ele fala depois que ele não fez, ele fala assim, você não santificou o meu nome no meio do povo. Nós santificamos o nome do Senhor. É nós que mostramos o valor do nome dele. Então quando ele faz a oração, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós santificamos o nome do Senhor. É uma ação. Então você tem que meditar no que ela está falando. Repita, claro. Foi Jesus que deu o exemplo. Mas repita sabendo o que está aqui. Eu durante a semana vinha ouvindo algumas coisas. E lá eu escutei uma oração do cidadão. Ele deu uma oração de exemplo por causa dos problemas dele. E eu copiei aquilo. E tenho pedido a Deus aqui. E já tenho visto os sinais. E eu deixo isso como um exemplo. Porque nós somos o mesmo corpo. Nós somos filhos do mesmo Senhor. Nós somos comprados pelo mesmo sangue. A oração que eu tomei lá como exemplo tem tudo a ver com isso aqui, porque ela diz assim, Senhor, em nome de Jesus, guarda a minha boca de pecar contra o Senhor. Dá-me da tua sabedoria, para que eu fale aquilo que é próprio da tua palavra. Renova a minha mente para que eu não seja conformado a esse mundo, mas seja transformado pela tua palavra. Que o teu Espírito vivifique isso em minha mente para que eu saiba todos os dias, diante dos problemas, quando fecharem você no trânsito, pararem na sua vaga, Senhor, renova minha mente para que eu saiba aplicar a tua palavra e fortifica o meu espírito. Porque a palavra do Senhor nos diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas isso gera desgaste, isso nos gasta, isso nos enfraquece. Palavras ofensivas doem, pessoas mal intencionadas machucam, nós não somos de ferro, nós temos coração de carne e tem palavras de filho, às vezes magoado, nervoso, está lá resmungando por causa do videogame e vem e fala uma coisa para tu, meu Deus, meu filho me falou aquilo, eu entendo, claro que dói, meu Deus, é teu filho, você não espera ouvir uma coisa dessa, mas o problema nem é contigo, é com o abençoado do videogame. Cabe o que? Discernimento do Senhor renova o meu entendimento, fortalece o meu espírito, para que eu não caia diante das ameaças do inimigo, diante das sujeiras do inimigo. Como é que nós vamos ficar na presença do Senhor se não é Deus que nos fortifica? O Salmo 46 fala, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas isso começa como? Quando tudo isso aqui em prática. Quando a gente não vem para a igreja para entregar um culto, para ser bonito, para ser glorioso, só para isso. Não é essa a intenção. Senhor, nós estamos tão felizes, Senhor, que nós estamos fazendo isso. Deus, a tua presença é tão notável, Senhor. A tua palavra é tão poderosa que as pessoas tentam tirar raciocínios daqui. Budismo fala que aquele que planta colhe bobagem. Deus é que deu essa ordem. O mundo funciona assim porque Deus falou isso. Não é o budismo. Se as outras pessoas dizem aquele que plantar mal vai colher mal, se a pessoa que investe dinheiro vai tirar um benefício, se ela não matar, a palavra do Senhor nos fala isso. Porque do Senhor é o poder. Então nós temos que viver a palavra do Senhor. Aleluia. É pedir a Deus, Senhor, como eu vivo a sua palavra? Como eu tiro o que tem dentro do meu coração, do meu mau tesouro, tiro isso tudo para fora
que coloca isso dentro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso da mão do Senhor. Você precisa da mão do Senhor. Eu não sei se essa é a tua situação. Eu tenho certeza que todos passam por problemas. Ainda que o teu problema não seja questão de língua, seja o problema que for. Ainda que não seja um pecado, mas problema todos temos. A questão é sempre a mesma. I'm God very. Se direcionar a Deus. Ir a Deus. Senhor, eu não consigo. Senhor, me socorre, Senhor, porque eu estou desesperado. Tantos exemplos dos testemunhos diante de Jesus. Aquela mulher que veio escondida no meio. Se eu só tocar na roupa de Jesus, eu vou ser curada. Ela foi no lugar certo. Ela podia, se ela tivesse pensado, se eu passar na sombra de Jesus, eu vou ser curada, ela ia ter sido curada, porque a fé dela dava força para isso. Aleluia. Fé é o que nos move adiante. Glória a Deus. A nossa fé tem que ser Aleluia. pautada, baseada e firmada em Deus. Aí a gente consegue. E Deus não nos deu a palavra simplesmente para darmos os testemunhos e contarmos histórias. É para vivermos. Não serve de nada, com todo respeito, não serve de nada você conhecer a palavra, você pregar a palavra e não viver o que Deus está falando na palavra. Porque nós falamos para as outras pessoas, esse Deus que eu sirvo, ele faz milagre. Esse Deus que eu sirvo salvou minha mãe, salvou meu pai, salvou tudo minha família. Dizer isso é uma coisa, mas e você está salvo? Você vive, você já experimentou qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Se você ainda não consegue dizer 100% assim, eu acho que não, eu acho que sim, então busque, porque você não sentiu 100%. Eu não senti, mas vou chegar no 100%. Eu digo isso e confesso com tranquilidade, porque eu sou humano, perfeito só Jesus. E Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo. Não é para pregarmos a palavra dele só e vivermos nisso, não. É para vivermos isso aqui. Quando vivemos, você vê os testemunhos das pessoas que viviam. Jesus fala assim, Ele não é como os escribas e os fariseus. Ele fala como quem vive, como quem tem autoridade para falar isso. Claro, ele vivia. Os fariseus não viviam daquele jeito. Se você viver a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com qual palavra você vai pregar. O Espírito Santo vai trazer na sua boca cada palavra que você tem que dizer, porque Ele sabe que as pessoas precisam ouvir. Mas para isso precisa criar esse hábito. Busque em Deus. Não deixe a sua oração de fato como um exemplo. Ainda que você não faça igual, não faça, não tem problema. Mas faça alguma coisa. Busque em algum sentido que renove sua mente, guarde sua boca, fortaleça o seu espírito, corra atrás. Não é essa outra, mas tenha esse hábito. De manhã cedo apresentar, Senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos, Senhor. Eu nem tomei o café, Senhor, vou tomar o café, apresento o meu café, Senhor, aqui nas tuas mãos. Apresento o meu trabalho, o meu caminho nas tuas mãos. Entrego nas mãos do Senhor. Senhor, faz a tua vontade, meu Pai. Me ajuda, mas se vai ter problema e eu não tenho capacidade, então me fortaleça para que eu vença esse dia e possa dar um bom testemunho. E quando chegar a noite eu diga, Senhor, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque eu venci. A tua palavra fala que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então a vitória é nossa. Temos que tomar posse, nos posicionar e vencer. Em nome de Jesus.